Olá, você está em Um Lugar e Suas Histórias. 10 de março. 10 de março de 1876, o Alexander Graham Bell faz então a primeira chamada telefônica, dizendo: Senhor Watson, vem aqui, eu quero vê-lo. Tudo isso aí. Em 10 de março de 1922, o Gandhi é preso na Índia por sedição e é condenado a 6 anos de prisão, apenas para ser libertado alguma coisa em torno de 2 anos, de acordo com uma ideia, uma operação chamada apendicite. Disseram que ele estava com apendicite, ele tinha que ser solto. E assim ele foi. No dia 10 de março de 1959, a revolta do Tibete. Temendo uma tentativa de sequestro, então, pela China do Dalai Lama, 300 mil tibetanos cercaram o palácio do Dalai Lama para impedir a remoção. No final ele teve que fugir para a Índia, né? Um lugar e suas histórias. Vamos lá? Serra da Saudade, em Minas Gerais, 256 quilômetros da capital Belo Horizonte. Tem a menor população do país, de acordo então com o censo de 2022. Divulgadas então pelo IBGE. São apenas 836 pessoas. Sabia? Vamos conhecer? A cidade teve seu momento de glória durante a construção de Brasília. Era pela estrada de ferro que cruzava ali a região e que seguia então material de construção para a nova capital. A cidade servia de ponto de parada, mas com a construção da BR-262, o movimento foi interrompido e o desenvolvimento então também ficou assim. Hoje é uma cidade turística. No sopé da Serra da Saudade, a gente tem então ali no século XVIII, entre as pequenas propriedades havia também 2 grandes fazendas, uma fazenda chamada Fazenda do Rancho e a outra então a Fazenda da Serra da Saudade, daí o nome. A primeira, cujo nome foi dado porque lá havia o rancho que abrigava então o pernoite de viajantes e tropeiros, era de propriedade de um sujeito chamado Pedro Félix. Já a fazenda Serra da Saudade era de propriedade de Miguel do Furtado Mendonça. O nome da fazenda foi uma homenagem à grande serra que contornava ali a região e que já naquela época tinha o nome de Serra da Saudade. A propriedade tinha quase 2.000 hectares. Em 1882 foi dividida entre vários herdeiros. A maior parte dessa fazenda ficou com um José Lopes Rodrigues Júnior, que vendeu depois por 70 contos de réis para 2 outros sócios. Um era José Calixto e o outro Joaquim Elias Pereira, que com todas as benfeitorias, então, depois comprou a parte do sócio. E depois de sua morte, a propriedade ficou com uma única filha, Maria Praxedes Assunção. Olha quanta história que a gente pode contar de um pequeno lugar, né? A estrada de ferro Paracatu ligava então Dores de Indaiá a Paracatu, passando pela fazenda ali da Serra da Saudade. Começou a ser construída ali em 1922. A ferrovia do café, madeira, gado, diamantes, nunca conseguiu chegar a seu destino final, sendo então limitado ali à própria Serra da Saudade. Naquela época, a Saudade do Rancho pertencia então agora a um sujeito chamado José Zacarias Machado, que doou então parte da sua terra para a construção da estação ferroviária. Em troca, deveria então ser chamada de Estação Melo Viana,
Essa foi inaugurada, então, no dia 22 de julho de 1925, e ao seu redor, ao redor, né, da estação, então, começaram a surgir as primeiras moradias, os funcionários da estrada de ferro e também alguns poceiros que ali chegaram. Moradias de funcionários, moradias de poceiros. Por volta daquele mesmo ano, Maria Praxedes doou também algumas terras para a construção da igreja Nossa Senhora do Carmo, e as moradias então começaram a ser construídas ao redor da própria igreja ali de Nossa Senhora do Carmo, com as vendas de mais lotes e aí a produção de fubá, máquinas de beneficiar arroz, e as ruas então foram crescendo, e aí a estação ferroviária daria então início àquilo que seria a construção de Brasília, né? Mas aí chegou a estrada, a Rodovia Federal BR-262. Com o desenvolvimento econômico da região, o povoado se expandiu com estalização de pontos comerciais. Durante a década de 30, a ferrovia atravessava a região, que absorvia então a rede mineira de viação, passando a ser denominada então ramal de Paracatu. Então a Segunda Guerra Mundial chegou, provocou então uma grande crise econômica de racionamento, então as obras da rodovia foram paralisadas, a estrada de ferro continuou como sendo a opção para quem precisasse viajar por aqueles lugares, né? Anos depois a rodovia passou a substituir a ferrovia, os trilhos da estrada de ferro passaram pela Estrada da Saudade, deixando saudade, né? E foram arrancados ali em 1969. Não tem mais trilho, tem a estação, ficou só a Serra da Saudade. Um lugar e suas histórias. E hoje nós conhecemos um pedacinho aí da história de Minas Gerais e desse Brasilzão grande, né? Que a gente não conhece tanto, né? Pena que ninguém divulga. E aí, se você gostou, dá o seu gostei. Compartilhe. Se você não gostou, dá o seu não gostei. A gente fica sabendo como é que tá indo o nosso trabalho aqui, né? Um trabalho de pesquisa, um trabalho bastante profundo, que é pesquisar várias cidades do Brasil para contar um pouquinho de história para vocês. Eu espero vocês na próxima. Até lá. Muito obrigado.